As pessoas só te procuram quando precisam de você. Você ajuda, se doa, elas ficam bem, até agradecem, mas depois somem. E aí fica aquela sensação de raiva, aquela sensação de injustiça, uma sensação de ter sido usada. Na verdade, as pessoas não estão te vendo como quem tem valor, mas sim como alguém que tenha utilidade. E tudo que tem utilidade, mais cedo ou mais tarde, acaba sendo descartado. E aí, nessa tentativa de não ser descartada, de não ser abandonada, você começa a fazer mais e mais e mais, né? Porque ativa um medo. E isso acaba virando uma bola de neve. E acaba acontecendo justamente aquilo que você não queria que acontecesse. Que é essa sensação de ter sido usada e descartada. Repare aí na sua vida. Em que situações isso mais aconteceu ou acontece ainda? O que é que a maioria de nós aprende? Que a gente só tem algum valor quando a gente é útil, quando a gente se doa, quando a gente faz pelo outro. Esse foi um dos aprendizados que eu vivi, né? Que eu aprendi e eu era revoltada com isso. Como assim ajudar os outros se eu não me ajudar primeiro? Eu sempre pensava isso, eu sempre falava isso. Falava isso pro meu padrasto, né, na verdade. Essa coisa muito da doação, quem vem de uma criação católica, sabe, né? De se doar, fazer caridade. Eu até acho legal, mas se você não tem pra você, como é que você vai fazer pelo outro? Então isso não entrava na minha cabeça. Aí eu era vista como arrogante, como egoísta, né? Só pensa no próprio umbigo. Eu sofri bastante com isso, porque eu ficava com aquele sentimento de culpa, né? Vinha um sentimento de culpa, às vezes vergonha por não estar ajudando as pessoas. Mas aí eu ficava pensando, mas se eu não tenho pra mim, como é que eu vou ajudar alguém? E aí a gente aprende que a gente só teria algum valor, que a gente só vai ter algum valor se a gente fizer pelos outros. Mas você já percebeu que esse valor, ele nunca é reconhecido? Você faz e parece que nunca é o suficiente. A verdade é que todos nós viemos pra cá com valor, só que quando a gente chega aqui, às vezes até antes, a gente esquece que a gente já é o valor. Só por estarmos aqui, nós temos valor. A gente esquece e acha que tem que provar este valor. E a gente começa a provar esse valor através da utilidade. Quer um exemplo disso? Pega aí a mulher quando está grávida. O que as pessoas falam geralmente para essa mulher? Passa a mão na barriga, né, do nenê. Que este bebê traga muita felicidade para o casal, traga muitas alegrias para a sua vida. Um bebê já vem com essa expectativa, com esse peso da utilidade. Fazer algo. Percebe? E só coloca a expectativa nesse ser que está para chegar, porque foi colocada expectativa nessa pessoa também, direto ou indiretamente, né? De forma consciente, sendo falado, ou de forma inconsciente. Lembre-se, porque você esqueceu, que você é a consciência. Você é a centelha divina que escolheu estar aqui na matéria. E para que isso acontecesse, foi necessário um homem e uma mulher. Eles foram o veículo para que a consciência se materializasse aqui, como vida humana. Mas você já vem programado desde o ventre da sua mãe. Cheio, já vem com um monte de expectativa, um peso muito grande de responsabilidades. A responsabilidade, olha que responsabilidade é fazer o outro feliz, trazer felicidade para a vida desse casal. Se eles não já são felizes por si mesmos, não é a chegada de um novo ser que vai trazer. Isso é ilusão. Eu tinha isso muito bem colocado sobre ajudar os outros. Como é que eu vou ajudar os outros? Como é que eu vou fazer caridade? Como é que eu vou dar algo para alguém, sendo que vai faltar para mim? Eu sempre tive esse questionamento, mas mesmo assim eu vivia provando, tentando provar o meu valor.
E a gente tenta provar o valor através da utilidade, certo? Então o que aconteceu? Isso me faz lembrar uma história. Porque eu acabava me desvalorizando em qualquer situação, era relacionamento amoroso, era amizade, era trabalho. E aí aconteceu uma coisa curiosa. No restaurante do meu padrasto, né, dos meus pais, tinha um cliente que ele vinha uma vez por semana. Era um senhor de idade, né? Vinha ele e a esposa. E lá o sistema era buffet livre. Então a pessoa chegava e se servia o próprio prato. Se passasse de um determinado valor, ela pagava apenas aquele valor, né? Por exemplo, na época era R$18. Se passasse de R$18, colocasse o prato na balança e passasse, a pessoa iria pagar apenas os R$18. Mas a pessoa poderia comer à vontade, né, no caso. Então, ele chegava, ele se servia e ficava querendo trocar o prato toda hora. Até aí tudo bem, tá? Tranquilo, a pessoa querer trocar o prato, né? Mas aí ele olhava pra mim e falava assim: é você quem vai me servir? Quando ele falava aquilo, me ativava uma raiva muito grande, mas muito grande mesmo. Era sobre o cliente? Não, era sobre a minha sombra. Ele estava escancarando aquilo que eu mais negava, aquilo que eu mais empurrava para o inconsciente. Eu já estava fazendo aquilo de forma automática o tempo inteiro, que era tentar provar o meu valor através da utilidade, servindo sem parar, correndo sem parar, uma pressa muito grande, querendo dar conta de várias funções ao mesmo tempo. O Jacan, né? Assiste aí Pesadelo na Cozinha, quando ele fala: quem faz tudo não faz nada. Então, vivia que nem uma doida desvairada, correndo de um lado para o outro para dar conta. E eles sempre chegavam no começo do expediente, né? O restaurante abria às 11 horas, aí eles acabavam de abrir, eles entravam. Eles gostavam de comer a feijoada, né? Era sempre nos sábados. E aí ele olhava para mim e falava: é você quem vai me servir? Então ele ficava solicitando que eu ficasse retirando os pratos toda hora da mesa, enfim. Aí tinha uma sobremesa, né, gratuita que a gente dava. Era um potinho de gelatina. E aí queria comer 2, 3 potinhos de gelatina. E eu ficava irada, possessa com aquele comportamento dele. Ah, meu Deus, eu lembro. Eu achava aquilo um absurdo, achava aquilo injusto, achava abusivo, eu achava que eu estava sendo injustiçada, mas aquela pessoa, aquele cliente só estava escancarando aquilo que eu mais negava, que era, né, a questão da utilidade. Só que o valor, ele não se mede pela nossa utilidade. O valor está em quem você é e não no quanto você faz. E enquanto você tentar ser útil, você nunca vai se sentir suficiente. Eu dei o exemplo aqui de vida profissional, vida financeira, mas isso se aplica para qualquer área da vida. Qualquer área da vida. Olha aí para os relacionamentos amorosos. Como foram na sua vida? Como que está sendo? Se você tem alguém nesse momento, se você está se relacionando com alguém. Como que você é quando você conhece uma pessoa? Principalmente você, mulher. E se você se reconhece nisso, eu quero te convidar a um movimento diferente agora. Em vez de você correr para provar o seu valor, que tal agora você se voltar para dentro para acessar o verdadeiro valor interno? E foi pensando nisso que eu criei uma meditação chamada De Volta para Casa, que conduz exatamente a esse retorno ao corpo, à sua energia, ao seu coração e ao seu valor interno. Então, se você sentiu o chamado, o link da meditação está aqui na descrição do vídeo. Deixe aqui nos comentários em quais situações você tentou provar o seu valor através da utilidade. Deu certo? Funcionou? Como que você se sentiu?
E eu espero que esse vídeo tenha te lembrado do seu valor, porque você tem. Até a próxima!